Deputado. E olha, vamos continuar falando a respeito desse assunto, um projeto muito esperado, muito discutido, que irá a plenário como pauta única do dia amanhã na Câmara dos Deputados. O anúncio foi feito na semana passada pelo presidente da Casa, Hugo Mota, e hoje reforçou nas redes sociais. Inclusive, ele disse o seguinte nas redes: segurança pública exige firmeza, mas também garantias e eficiência institucional. Por isso, inserir na pauta de amanhã, e a Câmara dos Deputados vai votar, então, o Marco Legal de Combate ao Crime Organizado. Falamos agora com o deputado da base governista, mas você sabe que aqui a gente sempre ouve os dois lados. Por isso, agora vamos conversar com o deputado Gilson Marques do Novo, de Santa Catarina. Deputado, muito obrigada pela participação do senhor. Seja bem-vindo ao Poder Expresso. Eu gostaria de começar perguntando ao senhor o que a oposição espera desse projeto. Vocês já tiveram acesso a esse quarto texto? Acredita que terá um novo texto entre hoje e amanhã? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Na verdade, esse projeto ele veio do governo e foi nomeado, então, o Derrite como relator, e ele foi aperfeiçoando o texto e, de fato, teve algumas versões, e no decorrer dessas versões foram feitas alterações pontuais e melhoramentos. Então, nós já tivemos acesso a essa quarta versão. Corrigiram-se alguns pequenos defeitos nas versões anteriores, mas está ainda muito melhor do que a proposta do governo, que, na verdade, ele era só uma proposta para inglês ver. Na verdade, ele tinha um contexto que vendia a ideia de trazer mais segurança para a população, mas, na verdade, no fundo, aquilo que estava escrito era exatamente o contrário. E todo mundo sabe disso. A ideologia do próprio Lula é dizer que quem rouba um celular é só uma vítima da sociedade, que temos que defender os direitos humanos, enfim. Então, toda essa ideologia de proteção acabam levando o maior problema da sociedade do Brasil hoje, que é a segurança pública. Então, de fato, o relatório do Derrite, ele traz diversas plataformas, formas de fazer com que essas facções criminosas, as milícias, que beiram sim o terrorismo, sejam frontamente atacadas. Acredita, amanhã a sessão será de pauta única. O senhor acredita que há votos suficientes para aprovar esse texto como está? Acredito que sim. Como eu disse, é o maior anseio da sociedade. Acho muito difícil o parlamentar justificar o voto contra. Muitas das vezes a estratégia deles é duas. Primeiro, mentir, dizer que o texto é isso, mas quando você lê é outra coisa. Então, eles mentem a literalidade do documento. E a segunda forma é desqualificar o relator. Dizem que ele é despreparado, que ele é isso, que tem interesse, que eu não sei o que lá de São Paulo. A velha estratégia de você atacar o argumentador e não o argumento. Atacar a pessoa e não a ideia, e não o seu trabalho. Então, independente do que eu acho ou não de determinado cantor, se a música é boa, eu não posso deixar e nem vou deixar de escutar. Infelizmente, na política, muitos utilizam dessa estratégia e alguns ignorantes ou pessoas que não leiam a fundo acabam pegando e acreditando nessa mentirada toda. Se ler o texto, a gente vai ver rapidamente que tem um enfrentamento direto às facções. O texto inicial do governo, ele até subia a pena, isso é verdade, mas tinha cláusulas de redução de pena que, inclusive, corria-se o risco de beneficiar os já presos. Até porque a lei benéfica posterior homologada, ela tem validade para os já condenados, o que, obviamente, traria uma insegurança jurídica enorme. O que a gente precisa fazer é o contrário, é criar um arcabouço jurídico diferente do que nós temos hoje, para que tenha um tipo penal em que essas milícias, essas organizações, aquela pessoa que cobra dinheiro para você ter acesso à energia elétrica, a gás, ter uma pena superior, que agora, no caso, o projeto leva de 20 a 40 anos, por exemplo. Ter uma plataforma de asfixiar
as facções financeiramente, ter ações próprias, ter a possibilidade de fazer ação cautelar, de arresto, busca e apreensão, ou seja, tudo para que as polícias, de forma conjunta, isso também diz o projeto, possam atuar no combate a esse crime. A base governista afirma que a oposição quer defender os chefões do crime. Como que o senhor avalia essa fala? Eu não sei de onde foi se tirada essa ideia, porque justamente o que o projeto ele ataca são essencialmente os donos, os chefões dessas milícias, já que eles serão os responsáveis por responder criminalmente pelo perdimento de bens inclusive de dinheiro. Antes não se podia, por exemplo, aliás, existe decisão judicial que a polícia não pode subir no morro. Hoje, todo esse arcabouço jurídico, através desse projeto, ele será possível. Então, um modelo novo que está sendo inaugurado nesse projeto é uma ação autônoma que decreta o perdimento de bens, inclusive com a interferência da própria polícia e eventual empresa que é utilizada como objeto do crime. Obviamente, quem movimenta recursos financeiros, quem movimenta empresas e quem tem bens são os chefões. Então, existe um capítulo enorme todo dedicado a esse tipo de crime. Então, realmente, eu não sei de onde foi tirado essa ideia de que o projeto não afronta ou não atende os grandes líderes das milícias. É altamente mentiroso. Basta ler o projeto ou o último relatório do Derrite. E há um interesse de equiparar, né, deputado, facções criminosas ao terrorismo. Por que essa equiparação? Por que vocês acham importante essa equiparação? Essa é uma discussão paralela. Na última versão, essa comparação, essa equiparação, ela não existe. E eu confesso que no início eu até achava positiva, no entanto, ela iria causar algum tipo de insegurança jurídica, alguma discussão posteriormente, até porque são leis separadas e têm arcabouços jurídicos separados. A última versão não considera essa equiparação e não tem essa mistura. O que importa é de que a lei antifacção, os crimes ligados às milícias, às facções, elas tenham sim uma pena maior e que seja possível a polícia fazer a investigação de forma conjunta e a execução penal, o cumprimento dessas penas realmente seja feita. Por exemplo, aqui ele aumenta a exigência de prazo para progressão de regime para esses crimes. Ou seja, pouco importa se é equiparado ou não. O que importa é que essas penas sejam maiores, seja possível a investigação por qualquer tipo de polícia e a execução penal não seja branda. Isso faz-se aqui nesse projeto do Derrite, inclusive com penas e com a execução penal maior que a lei do terrorismo. Então, para nós está atendido, ainda que não seja equiparado nessa última versão. Sim, essa discussão, deputado, ganhou força, ainda mais força, né, após a operação no Rio de Janeiro. O senhor acredita que esse texto atual, ele responde ao problema real nas comunidades? A gente sabe que facção criminosa hoje em dia não está só nas comunidades, mas no país inteiro e até com braços internacionais. O senhor acredita que esse texto final vai atender essa expectativa da população? Eu acho que ele melhora muito. Eu tenho críticas pequenas e pontuais. Eu, por exemplo, acredito que deveria se colocar o exército, por exemplo. Eu sou dessa opinião, porque aquilo lá é uma guerra, é uma guerra. E, por exemplo, esse projeto ele não permite que seja feito isso, mas ele avança muito, porque ele permite que todas as polícias ajam em forma conjunta. Então, já é um grande avanço daquele ponto que nós temos hoje. E isso também existe uma crítica, porque havia-se um entendimento equivocado que iria se retirar
a atribuição da Polícia Federal. Isso, na verdade, não acontece, inclusive a competência também está numa outra lei, tem determinação constitucional para isso. O que está dizendo aqui é que, além da Polícia Federal, outras polícias e outras organizações podem fazer esse tipo de enfrentamento. Então, em resumo, esse projeto ele avança muito, melhora muito, mas na minha visão em particular poderia ser esticado ainda mais a corda. Acho que a operação que foi feita lá em 2, 3 dias poderia ser feita em uma semana depois. Se fosse feita agora novamente, iriam se encontrar novamente outros bandidos, outros vagabundos condenados, gente com mandado de prisão em aberto. Lembrando aqui que o Brasil tem mais de 350 mil mandados de prisão em aberto. Na minha opinião, é óbvio que a polícia tem a obrigação, no entanto, não cumpre, não tem perna para fazer a operação e essa busca concomitante em todos os estados, e especialmente no Rio de Janeiro. E expectativa para amanhã, para o plenário, deputado? O governo continua ali tentando, hoje inclusive a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, vai ter um encontro com lideranças nas casas legislativas para tentar ainda pautar aquele texto original que veio do Planalto. Como que o senhor acredita que será essa discussão amanhã no próprio plenário? Porque a gente não sabe ainda se o Hugo Mota deve pautar alguma reunião de líderes para tratar a respeito desse texto final, mas se caso não ocorra, vá direto para o plenário. O senhor acredita que terá muita discussão ali dentro do plenário mesmo? Deve ter alguma discussão, mas quando vai a plenário já existe um certo consenso em relação à pauta, não necessariamente em relação ao voto ou à posição, mas já se sabe mais ou menos o resultado, quem perde já se dá por vencido, algo nesse sentido. Acho muito difícil de explicar para o governo votar contra o seu próprio projeto, porque essa que é a verdade. Muito embora o relatório seja de outra pessoa, o projeto é do governo. Além disso, a verdade sobre o texto, mesmo que venha uma versão posterior, ela acaba vindo à tona. Não dá para sustentar uma mentira por muito tempo. Dizer lorota de que esse projeto é pior, é menos duro do que o original, é uma mentira, basta ler. Então não se sustenta. E o terceiro motivo é que essa pauta é essencial para o Brasil. É a que as pessoas mais anseiam. É muito triste você não poder deixar em muitos lugares o filho ir sozinho para a escola. Isso virou fora de cogitação em muitos lugares no Brasil. Então, essa insegurança, onde locais como São Paulo e Rio de Janeiro têm mais mortes do que nos locais que tem guerra mundo afora, então é óbvio que o Congresso precisa fazer alguma coisa, e acho muito difícil, impopular, compromete até a próxima eleição do ano que vem, algum parlamentar, ou por conta de qualquer tipo de ideologia, por prestigiosismo, votar contra um projeto que melhora por não gostar do relator, ou porque qualquer coisa do tipo. O que vale aqui é o melhoramento de um sistema de segurança que hoje é muito ruim e evidentemente vai acontecer. Deputado Gilson Marques, do Partido Novo, do Novo de Santa Catarina, muito obrigada pelas informações e esclarecimentos, trazendo o lado da oposição a respeito desse projeto antifacção que vai para o plenário amanhã, terça-feira. Deputado, muito obrigada. Boa tarde para o senhor. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Um grande abraço. Abraço. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.